Salve, salve amigos e seguidores do canal Carros em Detalhes com Anderson Barbosa. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu quero mostrar uma novidade para vocês. Toyota Hilux GR Sport 2024 Turbo Diesel. Esse carro está exposto aqui na Toyota Barigui, que eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. O modelo preparado para off-road pela equipe Toyota Gazoo Racing, que é a linha de divisão esportiva do carro, trouxe algumas novidades nessa quarta geração do modelo, com motorização com 224 cavalos, bitolas que ficaram maiores para trazer mais estabilidade, sistema de suspensão esportivo, também câmera 360 graus, sistema de segurança com pré-colisão, frenagem semi-autônoma, ACC, mudança de faixa involuntária, um visual mais agressivo. No seu interior, ar-condicionado digital 2 zonas, uma multimídia de 9 polegadas com conectividade para o sistema Android Auto, Apple CarPlay sem fio e também um sistema de som JBL de muita qualidade de som e tantos outros detalhes que eu vou mostrar para você logo após a vinheta. Quero começar mostrando os detalhes dessa Hilux GR Sport, partindo aqui dos seus faróis que saem da lateral, vindo até a frente, todo o sistema de iluminação em LED, luz de condução diurna com esse filete menor aqui à frente, também canhão de foco projetor de longo alcance com acendimento automático, farol alto, farol baixo, indicação de seta aqui ao lado, a inscrição Hilux com um detalhe aqui em black piano no interior, cromado, cinza metálico, essas saliências que realmente fica bem marcantes aqui na parte do farol. Aqui ela ganhou um visual diferente dos outros modelos, mais agressivo. E o detalhe aqui com essa peça em preto brilhante, também farol de neblina em LED, sensores de estacionamento dianteiro com alerta de proximidade no painel, que depois eu mostro para vocês lá no interior como é o funcionamento. Todo esse detalhe aqui com alargador do paralamas com detalhe preto fosco, com as aberturas de ar aqui justamente por conta das bitolas que ficaram maiores, 14,5 centímetros aqui na parte dianteira. Todo o detalhe aqui também à frente prata, com as aberturas de ar aqui na horizontal em preto fosco. Mais acima você percebe essa grade superior que já ficou com a parte visual diferente dos outros modelos, como eu falei, com a parte aqui em black piano em toda a parte da moldura aqui na grade. Também esses detalhes em colmeia preto fosco. A inscrição Toyota em cinza metálico ficou maior, câmera 360 graus e aqui os sensores do sistema Toyota Safety Sense com pré-colisão, frenagem semi-autônoma, ACC, mudança de faixa involuntária, identifica pedestres, ciclistas e também veículos. E mais acima, na parte do para-brisas, uma câmera que monitora todo o trajeto para trazer mais segurança através do modelo. E vocês percebem os vincos saindo lá de cima, parte lateral vindo até a frente aqui na parte da grade. Eu quero mostrar o motor da Hilux. A sua motorização é 2.8 turbo diesel intercooler com 224 cavalos, 20 cavalos a mais do que os outros modelos, com 55 kgfm a 3.000 RPM por conta do turbo intercooler que foi posicionado aqui à frente, que é maior. Ela é um duplo comando de válvulas, 4 cilindros em linha, com injeção direta. Ela não utiliza correia dentada e sim corrente de comando com bloco em alumínio, auxiliado pelo câmbio automático do tipo sequencial de 6 marchas. E ela teve uma atualização referente à legislação de emissões. Ela conta com filtro DPF, que vai filtrar as partículas do diesel de forma automática ou por um botão que você aciona no painel e não necessita do uso do Arla 32. Eu vou deixar a ficha técnica na descrição de vídeo para que você possa acompanhar detalhes referentes a consumo e quais os acessórios que vêm de série no modelo. Na parte do capô, manta acústica, também a manta aqui entre a parte do painel e o motor para diminuir o ruído no interior da Hilux, que eu vou continuar mostrando para você. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal que mostra os carros em cada detalhe. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, a sua curtida, isso ajuda muito no engajamento do canal. Para você que curtiu esse vídeo com muita informação mostrando os carros em cada detalhe, eu convido você a se inscrever em nosso canal e acompanhe os vídeos que eu publico todas as semanas. Os detalhes na parte lateral do modelo começam pelas rodas, que são diferenciadas para esse modelo GR. Ela tem toda a pintura aqui em preto brilhante, porta antifurto que já acompanha o modelo. Aqui a pinça, vocês percebam, um detalhe vermelho e a inscrição GR. Perfil dos pneus 265, 65 rodas de 17 polegadas em liga leve. Quero abrir a imagem para mostrar a dimensão da Hilux, que mede 5,33 metros. Ela tem uma altura de solo maior por conta da suspensão esportiva, que são 32,3 centímetros. O estribo lateral para facilitar para que você suba aqui no veículo com detalhe em preto fosco, para barro somente aqui na parte dianteira. Como eu falei para vocês, todo o detalhe aqui do alargador
preto fosco por conta das bitolas que ficaram maiores, 14,5 cm. Sistema de suspensão Wishbone, vocês percebam ali a mola vermelha aqui à frente. Na parte aqui, na lateral, a inscrição Hilux em preto brilhante, um contorno com a silhueta bem marcante da primeira porta até a segunda porta e um vinco aqui na parte lateral que vai até a parte da lanterna traseira. Na coluna A, esse detalhe em preto fosco, câmera 360 graus, repetidor de seta, rebatimento eletrônico aqui do retrovisor. Esse detalhe que fica bem marcante nessa versão GR, essa parte em preto brilhante aqui na parte do retrovisor e no teto. E aí você tem 4 opções de cores, essa branco perolizado, vermelho, preto metálico, que ela já fica toda sóbria, e também cinza granito, que é uma nova disposição de cor para o modelo. As maçanetas aqui em preto brilhante, coluna B preto fosco e a terceira coluna também com toda essa parte envidraçada em preto fosco. Aqui a parte do sistema de suspensão, ele é esportivo também. Vocês percebam aqui, ó, que a parte vermelha ela ficou do lado de cá do chassi por conta do aumento das bitolas aqui, que ficaram 15,5 centímetros na parte traseira, e a parte do amortecedor anteriormente era lá do outro lado do chassi, agora é desse lado. E também a parte aqui com suspensão com feixe de mola, que realmente aguenta o bruto aqui para o modelo, que ganhou também os alargadores na parte lateral aqui com um detalhe preto fosco. Santo Antônio, que segundo a Toyota do Brasil traz aerodinâmica aqui com o modelo, com todo o detalhe aqui em preto brilhante, também capota marítima aqui no modelo e os vincos na parte lateral, que eu quero abrir a imagem para mostrar os detalhes da parte traseira do modelo para vocês. Os detalhes na parte traseira começam com os 4 pontos do sensor de estacionamento com alerta de proximidade no painel, e depois eu mostro para vocês no interior como é o funcionamento. Todo detalhe aqui em preto brilhante na parte do para-choque, esses degraus para facilitar aqui com um detalhe em preto fosco, a parte lateral aqui das lanternas que vem aqui até a tampa traseira, sistema de iluminação em LED, parecendo um número 3 aqui, um 8 cortado ao meio, enfim, vocês que definam aí. E a parte de iluminação halógena aqui, no indicador de seta. Aqui você tem a inscrição Toyota Hilux com um detalhe em preto brilhante, a inscrição aqui GR Sport, a abertura aqui da parte da tampa traseira com um detalhe em preto fosco, e também aqui a parte da terceira lanterna de frenagem fica posicionada aqui na tampa traseira, melhor do que lá acima. Quando você coloca uma carga, não vai tampar, que é a parte de frenagem, isso é interessante, aquecedor do vidro traseiro. Você consegue fazer a abertura por aqui, da parte da tampa traseira, que tem todo o acabamento aqui com plástico rígido para trazer mais durabilidade, capacidade de carga, aqui para caçamba 1 tonelada ou 1000 quilos. Mais abaixo você tem a quinta roda, que é o mesmo perfil do carro, em alumínio, não vai mudar nada para você fazer a troca se necessária. Na parte de engate você consegue estar puxando ali em torno de 3,5 toneladas. Ela tem assistente de reboque, ou seja, uma frenagem mais brusca, um vento lateral, ela vai contrabalancear essa carga para trazer mais segurança. Na parte de segurança também, ela conta com lanternas de neblina em LED, para justamente aumentar a visibilidade na parte noturna. E aqui um diferencial dos outros modelos também na parte de segurança, ela conta com freios a disco nas 4 rodas, com ABS, EBD, IBAS e também airbags, que são 7 no total, 2 frontais de joelho para o motorista, laterais e cortina nos vidros. Os detalhes na fileira dos bancos traseiros começam pelo entre-eixo, são 3,8 metros de comprimento. Coloquei o banco do motorista aqui todo para trás, ela tem as alças, o estribo para que facilite para que você suba no veículo, porque realmente é um carro alto. Ó, praticamente o espaço aqui são em torno de 2 dedos para vocês verem essa questão, mesmo colocando o banco para trás. O teto é preto com as alças, iluminação halógena, portas revistas aqui, tanto do lado do motorista e passageiro. Esse gancho você consegue estar puxando aqui com 4 kg de capacidade para colocar uma sacola, uma bolsa, para que não fique solto no interior do veículo. O duto com saída de ar-condicionado para a fileira do banco traseiro e também um detalhe aqui em preto brilhante. O banco ele é revestido de forma mista, em couro com essa parte mais lisa, e aqui Ultra Suede, segundo a Toyota do Brasil, com um detalhe com os pontilhados vermelhos. Eu vou descer aqui para mostrar um detalhe para vocês aqui. Um mimo da equipe Toyota Gazoo Racing, vem um kit de socorros aqui, ó, com luvas para não sujar, cabos aqui referente para dar ignição em algum veículo se precisar, lanterna em LED, cintas e também pressurizador eletrônico para te ajudar em algum perrengue aí. Já vem com esse kit aqui no carro. Ela tem aqui cinto de 3 pontos e encosto de cabeça para todos os ocupantes, também a parte aqui com descansa-braço com opção para 2 porta-copos, facilita ir viajando com menos pessoas aqui no veículo. Também o detalhe aqui com Isofix, com a fixação das cadeirinhas infantis, tanto do lado esquerdo e direito, e alerta de afivelamento do cinto de segurança dos 3 ocupantes aqui atrás. Os ganchos que você consegue utilizar aqui também de alguma forma. Na porta, todo o acabamento aqui nessa parte é em couro. Aqui já é com plástico rígido, com imitação de costura, com a parte em preto fosco.
E aqui, como vocês podem ver, detalhe em fibra de carbono ou imitação, enfim, com os puxadores aqui cromados, essa peça em black piano com acionador do vidro elétrico com a função autodial, sobe com um toque só. Também o detalhe aqui com o nicho, porta-garrafas e o alto-falante na porta da Hilux. E o detalhe, ela tem um subwoofer aqui abaixo do banco, antes que vocês me perguntem, com um sistema de som de muita qualidade aqui na Hilux. A sua chave é do tipo presencial, com uma inscrição GR do outro lado, esse detalhe aqui com o botão vermelho para você acionar para encontrar o carro de uma maneira mais fácil no estacionamento. Ela vai soar o alerta, também alarme perimétrico, volumétrico no seu interior. Basta colocar a chave no bolso ou na bolsa, apertar o botão aqui na maçaneta para que você possa ter acesso à Hilux através da Smart Entry, traz mais comodidade. E agora eu quero mostrar os detalhes na fileira dos bancos dianteiros. Somente no banco do motorista que você conta com ajuste elétrico, então você consegue colocar para trás, para frente, ajustar aqui a altura do ângulo das pernas, a altura do banco. Também esse outro botão aqui você já ajusta a inclinação das costas aqui para você deixar de acordo com o seu conforto. A inscrição Hilux GR, também os pedais aqui com detalhe em aço escovado nessa versão esportiva. A abertura aqui do cofre do motor e também referente aqui ao tanque de combustível, que são de 80 litros para você fazer a abertura se necessário. Agora vamos entrar aqui para conhecer o interior da Hilux GR Sport Turbo Diesel, que já está em funcionamento. Quero mostrar os detalhes aqui no interior. A multimídia é de 9 polegadas, com conectividade para o sistema Android Auto, Apple CarPlay sem fio. Ela é com sistema JBL de som com 9 alto-falantes, incluindo o subwoofer, como eu falei anteriormente. E aqui a parte da multimídia é com o sistema Harman Kardon. Ela tem os 4 botões físicos aqui ao lado, todo acabamento em preto brilhante. E aqui a parte intuitiva, que você tem aqui a parte com rádio, AM, FM, USB, Bluetooth. Você faz projeção de tela aqui, o pareamento do seu aparelho de forma mais fácil. Mais abaixo aqui referente a informações aqui do veículo. Então você tem consumo, histórico de consumo, média de consumo, informações de rota, velocidade média, tempo decorrido, autonomia referente ao combustível. Aqui referente ao telefone, que você faz o pareamento via Bluetooth para utilizar como comando de som, comando de voz, enfim, para poder fazer a utilização. E as configurações gerais que você tem aqui, dispositivos, equalização de som, sistema aqui e também toda essa parte de configurações de veículo que você consegue fazer. O Android Auto e Apple CarPlay ficou mais fácil. Selecionou aqui, ele já vai fazer o pareamento do seu aparelho sem fio, sem utilizar o cabo ali via USB, se for o caso. Ficou mais fácil nessa parte. Porém, ela não tem mais GPS integrado, nem também a parte com TV digital que tinha nas multimídias anteriores aqui no modelo. Botão Start Stop para fazer ignição, também o seletor da tração 4x2, 4x4, 4x4 reduzido. Essa parte aqui já é em preto fosco do console central. Você tem ar-condicionado digital 2 zonas, então você consegue colocar uma temperatura para o lado do motorista, outra temperatura aqui para o lado do passageiro. Tem reuso da ventilação no interior do veículo ou ventilação vinda de fora, onde você vai posicionar o ar-condicionado. Também aqui para aumentar ou diminuir o fluxo do ar-condicionado, aquecedor do vidro traseiro. Mais abaixo aqui você tem uma tomada 12 volts desse lado e do outro lado. E por conta do revestimento, ela não tem ventilação dos bancos como o modelo Plus, como vocês já conhecem aqui no canal. Também aqui você tem essa opção para estar ativando ou desativando o sistema de tração e estabilidade, lembrando que ela tem assistente de rampa, bloqueio do diferencial traseiro para uso em off-road ou um diferencial. Outro diferencial para off-road seria o assistente de descida em rampa aqui também. Vamos supor que você está numa estrada ali com muito pedregulho, lama, enfim. Ela vai fazer a parte ali de uma descida de rampa sem que você precise colocar o pé no freio. Ela vai identificar qual roda que tem mais aderência ao solo e traz mais segurança. A parte aqui com a tomada USB do tipo convencional A, como eu falei para vocês, uma 12 volts. Todo porta-trecos aqui, 2 porta-copos, modo de condução que você tem aqui Eco para trazer mais economia e Power. Vai fazer a troca aqui do sistema automático mais rápido para você ficar com um giro maior no motor para utilizar aí numa saída de trânsito, em off-road. Todo o detalhe aqui em black piano e também a inscrição aqui referente à numeração desse modelo Gazoo. E aqui o câmbio automático, que é do tipo que eu falei para vocês, sequencial de 6 velocidades. Câmera de ré, que você tem a opção aqui 360 graus do lado direito, parte traseira aqui também para fazer a utilização, como vocês estão vendo aqui, as linhas dinâmicas de distanciamento, inclinação quando você esterça o volante aqui, se for o caso, e também você muda o ângulo da câmera aqui, ó, coloca a parte traseira, enfim, consegue utilizar dessa forma também. Falei para vocês que ela tem sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, então quando você se aproxima a porta de um objeto, ela tem essa questão que você consegue colocar aqui, ó, coloquei no modo drive,
Olha o legal aqui da câmera 360 graus também. Quando você está no modo drive, neutro, parking, você tem a câmera frontal 360. Se você vir aqui no painel, na tecla VIN, apertou mais uma vez, fica aqui o lado esquerdo e direito. Se apertar mais uma vez, ela volta para multimídia aqui. E como eu falei para vocês, né? Quando você encosta perto de um objeto, ela vai aparecer aqui, ó, essa parte com um alerta de proximidade aqui na parte do painel, justamente para poder informar que você está encostando próximo de um objeto. Isso realmente facilita bastante no dia a dia para você que está utilizando. O modo drive, você coloca aqui para o lado esquerdo as trocas manuais aqui no modelo, para frente da primeira sexta, para trás as reduzidas, numa descida de serra, enfim, favorece para poder utilizar. Freio de estacionamento, que é manual, com as costuras vermelhas, isso você vai reparar por todo o carro, porta-trecos, aqui o descansa-braço revestido em couro, com a parte bem macia ao toque, todo espaço aqui no interior para você utilizar da maneira que você achar melhor. Revestimento do banco dianteiro em couro com a parte mista, essa parte mais lisa, costura vermelha, aqui já em ultra suede essa parte ao centro, mais acima também com os pontilhados aqui marcantes vermelhos, essa parte aqui também com todo o acabamento vermelho e a inscrição GR. Aqui você tem regulagem de altura do cinto de segurança, quebra-sol, apenas com a opção do espelho para o lado do motorista e passageiro. Aqui você tem porta-óculos, iluminação halógena dos dois lados e também esse botão para você estar ativando ou desativando o alarme volumétrico aqui no interior do modelo. Vamos supor que você vai deixar algo que se mova, não vai disparar o alarme. Também aqui, ó, retrovisor que é do tipo fotocrômico, vai inibir um reflexo de um carro vindo com farol alto atrás de você. Todo o detalhe aqui, ó, com essa fibra de carbono, que parece com essa parte vermelha, fica bem marcante. Porta-luvas, a inscrição Hilux aqui já é o botão para você já abrir. Essa parte menor aqui, ele já tem a parte aqui do ar-condicionado que você abre ali e ela mantém ali climatizado uma fruta, uma bebida para o seu consumo. E aqui um outro porta-luvas que é maior aqui mais abaixo para você utilizar também. Porta-copos, o acabamento da saída do ar-condicionado ali em preto brilhante. Você tem a alça aqui para facilitar o passageiro e o sistema de som, ó, Twitter, alto-falante, que é da JBL, que é um som de muita qualidade. Todo o detalhe aqui é com plástico rígido, com imitação de costura e o relógio digital, as saídas do ar-condicionado aqui também. Todo o acabamento também aqui é com preto fosco, com a parte ali ao toque que é bem rígido, tá, gente? E aqui o detalhe da porta, que você tem as iluminações aqui na parte dos comandos da porta do motorista, os 4 vidros elétricos com a função auto-down, sobe com um toque só, trava dos vidros elétricos, trava das portas, regulagem elétrica dos retrovisores, L lado esquerdo, R direito, então você faz essa regulagem interna e rebatimento eletrônico. Apertou o botão, ela vai fazer o rebatimento aqui. Porta-copos aqui para o lado do passageiro, todo o acabamento aqui na parte do painel, a inscrição JBL aqui também no alto-falante para vocês verem e a alça para o motorista. Mais abaixo aqui você tem os sensores de estacionamento dianteiro e traseiro que você consegue ativar ou desativar os sensores, a tecla VIN, como eu falei para vocês, do sistema 360 graus e a tecla DPF. Essa, ele funciona através do filtro de partículas de diesel, funciona de forma automática, você vai perceber que o conta-giros ali do carro vai aumentar, faz isso de forma automática entre uns 7 a 8 minutos, ou ele aparece uma mensagem ali no painel, assim você aperta para que faça o processo da filtragem do diesel. Sua direção continua sendo hidráulica, com regulagem de altura e profundidade, volante que é multifuncional com detalhe aqui GR, com a costura aqui com detalhe vermelho e a parte aqui em couro macial toque. O volante que é do tipo multifuncional, então você tem comandos de som, comando de voz, atendimento de telefone celular via Bluetooth, os comandos aqui referente ao computador de bordo também. Aqui do outro lado mais abaixo você tem referente ao sistema Toyota Safety Sense, que identifica pedestres, ciclistas e também veículos para você fazer a utilização. Essa alavanca mais abaixo faz parte do controle de cruzeiro adaptativo, que é o ACC. Vamos supor que você setou 100 km por hora, o carro à sua frente diminuiu a velocidade, se desapercebido não viu, ela vai se igualar à velocidade do carro que está à frente, trazendo mais segurança para você estar utilizando com certeza. Essa outra parte aqui desse botão faz parte aqui da mudança de faixa involuntária. Se você mantém ativo, ele vai te dar um alerta sonoro e visual quando você não der seta para o lado esquerdo ou direito. Quando ela estiver saindo da faixa de rodagem, ela vai te dar um alerta. E também ela tem assistente de centralização em faixa, ou seja, ela vai corrigir a posição ali na faixa de rodagem para que você não saia ali da faixa certa. E também aqui o pré-colisão, que no caso de uma situação eminente, quando você mantém ele ativo, ele vai identificar a sua frente, vai te dar um alerta sonoro e visual, e você não conseguindo sair daquela situação de risco, ela vai utilizar a frenagem semi-autônoma para evitar que você tenha uma colisão com o veículo ou danos mais severos aqui com o carro.
Realmente é um sistema de segurança bem interessante. E também assistente de oscilação ao volante. Vamos supor que você está com muito sono, fadigado ao volante, ela vai te dar um alerta sonoro visual e uma xícara de café, informando que você pode causar um acidente porque você está ali oscilando na direção. Interessante também as mudanças aqui no pedal shift referente às trocas manuais e também aqui a parte do painel, que é simplesmente aqui um 4.2 ao centro digital e aqui o restante é analógico, diferente, lógico, dos outros modelos com inscrição branca, os detalhes vermelhos. Conta giros, aqui arrefecimento do motor referente à temperatura, medidor do tanque de combustível 80 litros e aqui parte de velocímetro analógico com a inscrição GR. Aqui você tem indicação de câmbio, temperatura exterior, inclinação aqui referente às rodas, para você utilizar para não encostar na guia, enfim. Você vai colocando para baixo aqui referente ao computador de bordo aqui, velocímetro digital, vamos voltar lá para cima. Média de consumo, consumo instantâneo, quanto você consegue rodar com o combustível que tem no tanque, modo de economia, comparação de consumo. Seta para o lado direito, bússola de navegação, mais uma vez parte com música aqui ou a rádio que você está ouvindo, mais uma vez sistema de segurança que você consegue ver se está ativo ou desativado. Para o lado direito, mais uma vez, todas as mensagens que são importantes e aqui todas as configurações gerais que são importantes no veículo vai aparecer aqui nessa tela. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês do Toyota Hilux GR Sport 2024 versão esportiva. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo, caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando lá depois. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal.